Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde para você. Já já vamos falar da Ponte Preta Macaca, jogo importante amanhã em Campinas contra o Atlético Paranaense. Aqui está Edmilson Almeida, narrador esportivo da Rádio Bandeirantes AM 1170, emissora líder na pesquisa do Ibope, programação esportiva e transmissões de futebol. E o nosso convidado especial de hoje, Everton Maradona, jogador do Guarani, estreou contra o Madureira, foi muito bem, um dos destaques do time do Bugre. O Guarani que volta a jogar pela Série C do Campeonato Brasileiro domingo, 18h30, clássico regional aqui em Campinas, contra a equipe do Mojimirim. E agora a Ponte na tela. A derrota no Brasileirão veio acompanhada de inúmeras oportunidades de gols não convertidas. O preço pago pelos alvinegros saiu do chute de Emerson no final. Jogamos de igual para igual com o Corinthians, a gente sabe que é difícil e eles tiveram a oportunidade, souberam fazer e foi o que aconteceu. Melhor perguntar para alguém do setor ofensivo o porquê dos gols perdidos. Um pouco mais de capricho na hora da batida, na hora da conclusão. Igual eu falei, depois que eu vi o lance, é até engraçado, chegando na hora lá do jogo eu não vi o William, e depois eu fui ver na televisão, o William estava na frente, estava claro, se eu chuto até um pouco mais fraco, o William consegue chegar na bola. Mas é paciência, passou. Mais do que voltar a fazer gols, é preciso adotar novamente uma palavra: regularidade. A forma e o segredo desse campeonato é justamente isso. Você não pode ficar aí 2, 3 partidas sem somar, né, e fazer prevalecer o mando de campo. Então acho que a gente tem que realmente fazer o que a gente fez durante principalmente esses 2 últimos jogos, para que a gente possa pegar uma sequência boa aí de pontuação. Amanhã a Macaca já tem a chance de voltar a somar. Dos 9 pontos disputados até agora, o time tem 3. Mas com 2 partidas seguidas em casa, é possível melhorar bem o aproveitamento. Nosso objetivo maior é buscar os 9 pontos. Mas temos que ter que ser inteligente, estamos jogando dentro de casa, não podemos ir tanto para cima, sabemos que o time do Atlético Paranaense é um bom time, está fazendo uma boa campanha e a gente tem que ser inteligente nessa hora. Na minha visão, acho que até pela essa paralisação que vai ter no campeonato pelas Copas das Confederações, eu acho que a gente deve fazer no mínimo, acho que 50% dos pontos, que isso coloca a gente talvez lá entre 10º, né, 11º e 9º, que é o mais importante. Já já vamos debater a Macaca. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e a família para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras. Você tem que mandar uma foto da sua sala ali, né, em dia de jogo, junto com a sua galera, para facebook.com/bandcampinas e responder: por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Bom, Edmilson, inegável que o confronto de amanhã é um confronto que está dentro de um campeonato paralelo que a Ponte vai disputar. A Ponte disputa um campeonato cujo principal objetivo é a permanência na Série A do Brasileirão. O Atlético Paranaense também. E é o primeiro adversário que a Ponte vai enfrentar, que não é daqueles poderosos, né, como pegou São Paulo, Flamengo e Corinthians. Tem que vencer, né? Tem que vencer. A Ponte tem a obrigação de vencer a equipe do Atlético Paranaense amanhã, com transmissão sua pela Rádio Bandeirantes. A Ponte tem um início de campeonato muito complicado, porque pega os chamados poderosos do futebol brasileiro. E tem agora o Atlético, como você disse, é um campeonato paralelo. O Atlético é um time que vai lutar para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Mas na sequência, no fechamento dessa primeira fase antes da Copa das Confederações, tem outro poderoso aí. Eu considero o Botafogo hoje um dos 8 melhores times do Campeonato Brasileiro. Então eu entendo, Batista, que 7 pontos, finalizar essa fase antes
do início da Copa das Confederações seria o ideal para a equipe da Ponte Preta. Isso quer dizer, uma vitória diante do Atlético Paranaense e um empate que eu considero um bom resultado por ser o Botafogo, que é um time que, na minha opinião, está incluso entre os 8 melhores do campeonato. Então, a obrigação da Ponte Preta é vencer, matar o jogo amanhã diante do Atlético Paranaense. E, para isso, o torcedor ponte-pretano tem um papel fundamental, importantíssimo. Porque jogar bem, a Ponte Preta tem jogado bem. Não merecia ter perdido o jogo da forma que perdeu para a equipe do Corinthians. Então, a Ponte tem jogado bem nesse início de campeonato, estreou mal contra a equipe do São Paulo, depois se recuperou na competição. Eu espero que a Ponte amanhã volte a apresentar um grande futebol e que o torcedor seja fundamental para a Ponte bater o Atlético Paranaense. Olha, a Ponte jogou mais do que o Corinthians, criou oportunidade, Chiquinho mandou esse balaço aí na trave, exigiu defesas importantes também. Perdeu um gol, tá certo que o árbitro, o Bandeira anulou o gol, estava impedido. Mas e se o Bandeira erra? Como é que você vai explicar? Poderia acontecer, né? Como é que você vai explicar um gol perdido daquela forma, Batista? Ali eu acho que o Cicinho acabou atrapalhando o Roger, né? Porque o Cicinho ele via a condição dele não era boa, ele estava no offside, estava impedido, e o Roger vinha talvez com a intenção de chutar para o gol, mas viu que o Cicinho estava livre. Estava livre. Então tentou passar para ele e aí acabou impedindo que a Ponte fizesse o gol naquele momento. Agora, um detalhe muito importante que o Guto Ferreira me parece que está encaminhando o time para jogar com 3 volantes. Tem dado certo, perdeu esse jogo aí, mas foi muito bem. O Fernando entrou muito bem, né? Então você acha que é isso mesmo? Quer dizer, o time da Ponte vai daqui para frente passar a atuar com 3 volantes e apenas um meia? Se sou o Guto Ferreira, eu faria isso, Batista. Colocaria os 3 volantes e mais, assim que o Ramires voltar, o Ramires na frente dos 3 volantes ali. Eu acho que a Ponte cresceu muito de produção com a entrada do Fernando, é um jogador diferente, tem uma pegada muito forte na marcação, mas tem boa saída de bola, diferentemente do Magal e do Baraca. Eu gostei muito dessa formação com 3 volantes e acredito que a tendência seja a permanência para a sequência do campeonato. É isso aí, amanhã estarei lá no estádio Moisés Lucarelli com Carlos Henrique, o Bate Pesado, o Breno Beretta e também o Leandro Ferreiro e a transmissão desse jogo pela Rádio Bandeirantes AM 1170, a potência do Rádio Esportivo Campineiro. Um garoto de apenas 10 anos de Paulínia é um dos destaques mundiais do taekwondo. Com muitas medalhas, ele passa por dificuldades financeiras para participar das competições Brasil afora. Confira aí essa história. As crianças queriam algo, que nem algumas coisas, algum brinquedo, alguma coisa, eu não tinha nada para oferecer. A única coisa que eu tinha para oferecer era a aula de taekwondo. E foi assim que tudo começou, com o professor Anderson passando os ensinamentos sobre o esporte a várias crianças moradoras do assentamento Menezes, em Paulínia. As condições eram precárias e cada salto terminava assim, na grama, no espaço entre as moradias. Aos poucos, as coisas foram melhorando e um local foi disponibilizado na cidade para que as crianças tivessem aulas. Ao todo, são cerca de 40. Algumas moram no assentamento e as demais em outros bairros carentes do município. Entre a molecada que pratica o taekwondo, esse garoto aí se destacou. E se fosse pra ter medo dessa estrada, eu não estaria tanto tempo nessa caminhada. Diego tem apenas 10 anos e mora com a família na Invasão há cerca de 4 anos. Na casa improvisada, são 4 cômodos, que acomodam ele, os pais, o irmão e um tio. A família vive com R$800 por mês do auxílio doença que o pai recebe por causa de um problema na coluna. A casa é pequena e a parede de madeira tem a responsabilidade de exibir o resultado das conquistas do garoto. Em 4 anos, Diego já conquistou 22 medalhas e 6 troféus. Ele já é bicampeão paulista, bicampeão sul-americano e campeão brasileiro interclubes na categoria infantil. A primeira conquista foi em 2009, apenas 6 meses depois que ele começou a treinar. E veja só, nem a Sueli, mãe do menino, esperava por isso. Ele começou, não sabia o que era direito nem esquerda direito. E no primeiro campeonato ele já trouxe o 3º lugar já. Como que foi? Aí foi uma emoção grande, né? A gente pegou e chegou aqui e falou, mãe, trouxe de 3º lugar. Eu falei, mas como você trouxe de 3º lugar?
Paulo, o pai do Diego, está sempre ao lado do filho e sabe, decora em que campeonato ele ganhou cada medalha. Apoio que com certeza é uma força a mais para a conquista das vitórias. É muito orgulho. Tá ali as medalhas que não deixam mentir. Não é porque a gente mora numa favela, numa comunidade carente, que tem que ser necessariamente um bandido, um traficante de drogas, alguma coisa desse tipo. A gente tem que estar sempre ali em cima, sempre fiscalizando. Para chegar a esse nível não foi nada fácil. A luta diária começa logo cedo para chegar ao treino. São pelo menos 40 minutos a pé, sempre com a mãe a tiracolo. No parque, ele se junta a outros meninos e meninas que também suam a camisa em busca de um futuro melhor. A história do Diego, lutador de taekwondo, começou em 2008. E a ideia quando os pais levaram o garoto para treinar não era nem fazer dele um campeão, e sim melhorar a coordenação e deixá-lo mais extrovertido. Foi aí que veio a surpresa. Ele tomou gosto pelo esporte e vem se tornando um verdadeiro colecionador de medalhas. Eu tenho visto tanta coisa nesse meu caminho, nessa nossa trilha, que eu não ando sozinho. De riso discreto, olhar atento e poucas palavras, Diego tem a consciência da mudança que o esporte trouxe para a vida dele. Ajuda no respeito em tudo. Nas minhas notas, não brigo mais. Antes eu brigava muito. Um pensamento, uma palavra, uma risada, O garoto enfrenta 1h30 de treino 2 vezes por semana e o professor não alivia. Por aqui, as crianças têm que levar o esporte a sério e muitas vezes esquecer as condições do treinamento. Os equipamentos são trazidos pelo Anderson, de outro projeto que ele coordena. Os coletes já estão surrados e pelas pancadas que levam, já dá para ver a vontade do pequeno lutador de ir longe. Eu pretendo estar na seleção brasileira, pretendo ter uma condição melhor para minha família. Eu espero que vai ser um orgulho do Brasil, com certeza. Eu vejo ele um medalhista olímpico, eu vejo ele aí levantando a bandeira do Brasil no ponto mais alto do pódio. E no começo eu reparei nas diferenças, mas com o tempo eu percebi, cada vez percebo mais, como as vidas são iguais, muito mais do que se pensa. Mudam as caras, mas todas podem ter as mesmas expressões. Olha, gente, o Diego precisa de R$1.000 para participar de um campeonato em Brasília. Quem puder, quem quiser ajudar, quem tiver condições, pode ligar nesse número que nós estamos colocando aqui na tela, aqui embaixo, olha lá. Se você tiver condição de ajudar, ajude, porque ele é talentoso, guerreiro, determinado. O país é um país de desigualdades absurdas, né? Um país que gasta R$1 bilhão para construir um estádio de futebol em Manaus, onde não tem futebol, e outro em Cuiabá, onde o futebol é incipiente. E, infelizmente, não tem um programa que apoia garotos, atletas, que no futuro estarão representando o Brasil, levando uma bandeira do Brasil para o pódio, mas sequer tiveram R$1 de apoio dos órgãos governamentais. Infelizmente é uma realidade muito difícil e a gente tem que apelar para empresários, pessoas generosas e que têm condições de dar uma ajuda. É uma família que vive com R$800 por mês para a família inteira. Como é que vai arrumar R$1.000 para poder participar de uma competição? É um negócio terrível, né, Edmilson? Batista, sabe, dói o coração você ver uma criança, um atleta, né, que está começando a sua carreira numa situação dessa, né, numa dependência dessa, sendo que a gente tem o poder público aí gastando milhões e milhões com construção de estádios elefantes aí que não vão servir para nada depois dessa Copa do Mundo e não tem um plano, né, que possa ajudar crianças, atletas, principalmente do esporte amador desse país. Lamentável. Pedimos mais uma vez encarecidamente às pessoas que possam e que têm condições que possam ajudar ele realmente, que me parece aí pela reportagem, pelo o número de conquistas de medalhas, que é um atleta realmente que tem muito futuro, viu, Batista? Ô, Luiz, coloca mais uma vez, por favor, aí o telefone, né? Luiz Tenório, nosso produtor, aí, beleza. Só o pessoal, deixa um pouquinho aí na tela, né? O pessoal que tiver condição de ajudar para pegar o telefone aí. Olha, está conosco aqui o Everton Maradona, jogador do Guarani. Daqui a pouco a gente vai falar da carreira dele, vai falar também do Guarani, mas só em cima desse assunto, Everton, você também teve dificuldade para começar a praticar a sua modalidade, que é o futebol? Tive. Acho que, como a maioria, né, dos jogadores, passou por alguma dificuldade. Então, eu não fui diferente. Comecei por baixo, passei por algumas dificuldades, mas, graças a Deus, passei por cima.
e hoje faço aquilo que eu gosto, pela ajuda do meu bom Deus. E dos meus pais incentivaram também bastante. Sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte? É. Que cidade? Sou de BH mesmo. Olha, de BH mesmo? Capital. E começou jogando futebol lá? Comecei na escolinha do América, né? E era um pouco afastado de casa. Então eu não tinha ali dinheiro para pagar a passagem. Aí eu larguei lá e fui jogar na escolinha perto da minha casa. E daí foi a minha história, começa por aí. Daqui a pouco seguimos conversando com o Everton Maradona e vamos falar do Guarani, Série C. O Guarani começou empatando com o Madureira e no domingo, 18h30, atenção, torcedor do Guarani. O estádio Brinco de Ouro está liberado para 10 mil torcedores, 7 mil ingressos serão colocados à disposição e lugar de bugrino vivo é dentro do Brinco, é neste domingo, 18h30, diante do Mojimirim. 1 da tarde tem Neto Locke, o Boca Larga vai falar, já já!